Bom dia, você que está aí através do Facebook, Graças e Paz. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive aqui na cidade de Mangaratiba. Quero saudar você com a graça, com a paz, a misericórdia e o amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina, que tem habitado nos nossos corações. Nós estamos localizados na Rua Paraty 54, Praia do Saco, e você é o nosso convidado, tem que estar conosco. Nós estamos aqui toda terça-feira às 19 horas, nosso culto de oração. Quinta-feira, às 19 horas, louvor, adoração e ministração da palavra. E domingo também, às 9 horas da manhã, louvor, adoração e ministração da palavra. Venha estar conosco, venha fazer parte da nossa família. O Núcleo Avançado Cristo Vive é o seu lugar de refúgio na Costa Verde. Quero convidar você a estar abrindo agora a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 18, versículo 16 e 18. E o tema da nossa mensagem nessa manhã, os 5 pilares da igreja. Diz assim a palavra do Senhor. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E lá no versículo 18 o Senhor fala para Pedro: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pai querido e amado, que essa palavra penetre ao nosso coração, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, as escamas dos nossos olhos já não existem mais, porque o véu foi rasgado, e que essa palavra faça o diferencial, que por ti já foi determinado, desde antes da fundação do mundo. Por tudo eu te agradeço, por tudo eu te louvo, em nome de Jesus. Todos digam amém e amém. Muito bem, vamos falar dos 5 pilares da igreja. O primeiro pilar é o pilar da fé. A fé é a certeza que nós temos, é o que nos fortalece, é o que nos dá esperança de que amanhã será muito melhor do que hoje. A fé é que nos mantém de pé. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1, a fé é o pilar que construímos na nossa relação com Deus. Entendeu? A fé, ela nos mantém ligados direto a Deus. E aí diz aí no versículo 1 ao versículo 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. E lá no versículo 6, nós vemos uma observação, quando diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, nós precisamos sempre ter essa certeza conosco. A fé não é apenas uma arma que nós temos. A fé é aquela que nos leva a construir uma relação com Deus, nos aproxima do Senhor. E claro que quando nós exercemos a nossa fé, nós alegramos a Deus, porque está no versículo 6, diz o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando você exerce a sua fé espiritual, não é essa fé natural que nós temos. Vou ali, já volto, até amanhã, daqui a pouco eu estou aí, me espera para o almoço, essa é a melhor que toda, né? Então, você me espera para o almoço, aí a esposa prepara aquela comidinha deliciosa. Ontem, por sinal, eu falei, poxa, queria comer um creme de espinafre. Aí fui procurar o espinafre, não achei. Mas, né, minha esposa abençoada ali, tinha espinafre em casa, eu não sabia. Fiz lá aquele cremezinho de espinafre. Muito bom, muito bom. Eu aconselho vocês a comerem creme de espinafre.
O creme de espinafre combate a proteína spike. Falo por aqui, vou acabar o culto e a gente conversa sobre esse assunto. Entendeu? Então, o que acontece? Nós precisamos entender que a fé, ela tem que ser usada, mas com convicção. Não adianta você exercer a tua fé e fazer, será? Não adianta. Porque a dúvida, ela anula a fé, ela cancela a fé. No Salmo 33, versículo 6, Salmo 33, versículo 6. Diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Aí você crê nisso? Você crê que através da palavra do Senhor os céus foram criados? Você crê que através da palavra do Senhor você foi criado por Ele? Ah, eu creio. E por que na hora de exercer a fé nos dias de hoje, muitas das pessoas fraquejam? A história está aí para nos fortalecer. Da criação, a história da formação do mundo, a história do Jesus vai vir, Jesus veio, Jesus ressuscitou. Então tudo está aí para mostrar a você o que foi feito, como foi falado e aconteceu. Mas ele também disse que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E aí na hora que ele exercer essa fé, as pessoas muitas das vezes fraquejam. Por quê? Porque o ser humano em si, por ser manipulado, ele muitas das vezes troca. E quando você faz essa troca, você incorre lá no versículo 6 de Hebreus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você troca a sua fé, aquela que Deus te deu, aquela de Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então essa fé que você exerce é um dom que Deus te deu, mas quando você troca esse dom por algo palpável, que é o que a gente vê por aí, é quando você troca a sua fé por algo palpável. Aí quando você faz isso, você incorre lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Você está desagradando. Deus fala, mas eu te dei um dom. E você está trocando esse dom por uma fita, você está trocando esse dom por uma caneta, por tantas coisas que inventam por aí. Entendeu? Então você incorre aí. Então, o que acontece? Quando nós olhamos a fé, quando nós vemos essa fé, ela nos traz o plano da justificação. Então, e aí nós cremos, sabe? Porque eu falei já Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Ponto. Aí tem um plano da salvação aí, já fechando o plano da salvação. Mas na hora que você tem que exercer isso, né? Por isso que eu sempre me lembro, quando o apóstolo Paulo dizia, para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Ele estava exercendo a fé dele. Se eu viver, estou com Cristo. E se eu morrer, eu vou estar com Ele. Melhor ainda. Então, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9. Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Também ainda falando sobre esse plano de justificação, que somos justificados, ele fala aqui, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, se você está aqui hoje nessa manhã, se você está assistindo através do Facebook ou daqui a pouquinho pelo YouTube, não é à toa. Com certeza você não está surpreendendo a Deus por estar aqui, ou por estar vendo pelo Facebook, ou por estar no YouTube, por estar assistindo esse vídeo. Você está fazendo tudo isso porque Ele te chamou com santa vocação.
E aí ele continua no versículo. Não segundo as nossas obras. Lembra lá de Efésios, capítulo 2, versículo 9? Não de obras, para que ninguém se glorie. Senão, quando é pelas obras, a gente está com alguns exemplos aí no país, pessoas que estão se achando, que eu faço. Aí a queda está bem próxima. Quando a obra as obras te levam à soberba. E a soberba precede a queda. Pode ter certeza disso. É bíblico. Vai se achando. Você está se achando. E quanto mais alto, O tombo é maior vai o tombo. Então, não segundo as obras, mas conforme a sua própria determinação. Determinação de quem? Do Senhor. Determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Eu não sei porque as pessoas sentem tanta dificuldade em entender isso. Porque ele fala aqui que ele nos chamou com santa vocação antes dos tempos eternos. Não segundo as nossas obras. Então as nossas obras feitas agora não vão resolver de nada, porque nós já fomos chamados antes dos tempos eternos. Conforme a própria determinação dele e graça que nos foi dado. O que é graça? O favor imerecido do Senhor. Então tudo isso nos foi dado antes que nós fôssemos formados no ventre da nossa mãe. Ele já tinha tudo programado para cada um de nós. Aí hoje você vem e você faz uma troca. Porque quando você não conhece a palavra, é uma coisa. Quando você vem lá de outra denominação, outra religião, e lá tem os ritos, lá tem tudo que se faz lá, você vem, você não conhece. Mas quando você conhece a palavra, você agora tem conhecimento da palavra, e você começa a trocar essa palavra por tudo aquilo que não vai te acrescentar nada e não vai te fazer nada, aí você começa a fazer o quê? Você começa a desagradar a Deus. Então, quando você crê, quando você olha, principalmente esse versículo 9 aqui, você viu o versículo de Efésios, que ele disse que ele te deu o dom da fé, aí você viu o versículo de Efésios, que ele disse para você que não foi por obra, e agora você chega aqui em Timóteo diz, olha, ele nos chamou com santa vocação. Você foi chamado com santa vocação antes dos tempos eternos. Agora uma pergunta, o que você está fazendo desse chamado? Pastor, peraí, aí o negócio já está ficando mais sério, eu prefiro nem continuar ouvindo o Senhor. Eu botei no cantinho lá do armário, guardadinho. Eu já não faço uso dele há muito tempo. É mais prático, pastor, eu venho para aqui, o Senhor fala para mim. Tá bom. Eu falo, você ouve. Então você tem que executar o chamado que Deus te deu. Porque, já diz o ditado, uma andorinha só não faz verão. Então, o que adianta eu falar aqui para vocês? Quando eu saio, eu procuro botar em prática a minha parte, a parte que me cabe, mas se eu falo com cada um, para que cada um faça também a sua parte. Então nós precisamos entender isso. Existe um plano para cada um de nós. Dentro de um contexto, cada um de nós tem uma função. Quando nós saímos daqui, a gente vem para a casa do Pai, a gente vem para a igreja, para que a gente ter comunhão, para a gente orar junto, para a gente reabastecer nossas baterias, tá? Mas cada um de nós somos um templo do Espírito Santo. E lá fora, nós temos que fazer jus a esse chamado. Aí você começa a chegar lá fora e começa... É lá fora que você tem que amar, é lá fora que você tem que cuidar, é lá fora que você muitas das vezes tem que abraçar, é lá fora muitas das vezes que você tem que dar a outra face, né? É lá fora que a palavra diz que você tem que orar por aqueles que te perseguem. Apesar que às vezes tem uns que perseguem na igreja, mas essa parte aí já é mais fácil que a gente... Né? Mas
É lá fora. É lá fora, no meio onde todo mundo te olha, que você tem que fazer a diferença. Você não tem que entrar nas coisas do mundo, você tem que fazer a diferença. Você tem que, em vez de você ir, você tem que trazer para você. Em vez de você entrar no siricozinho de samba no pé, você tem que trazer as pessoas. Tá aí, irmão, lá? O siricozinho de samba no pé, você tem que trazer de volta. Você tem que pegar aquelas pessoas e falar, ó, aí o caminho é outro. Muitas das vezes você tem que ser sincero. E sinceridade é exortar mesmo. Ó, você está em rota de colisão. Entendeu? Lá fora, quando você começa a fazer a diferença lá fora, é que você começa a ver também os livramentos que Deus te dá, como semana passada. O acidente aconteceu comigo, graças a Deus. Foi só um raspãozinho, perdi farol, perdi para-choque do carro, mas que se poderia ter sido pior, porque o rapaz poderia ter pego o meio do meu carro. E aí o acidente ia ser muito pior, uma rodovia, alta velocidade. Então, agora, aí você começa a ver a mão de Deus. Então, no meio de um livramento, você vê a mão de Deus também. Por quê? Você está procurando fazer a vontade do Senhor. Aí naquela hora, é a hora também de você, ainda que você esteja atravessando uma situação daquela, o que eu fiz? Fui lá, orei pela esposa do senhorzinho que estava nervosa, oramos ali, agradecemos pelo livramento, cada um seguiu o seu rumo, todo mundo sem ferimento nenhum, só prejuízo material. Então, nós precisamos a todo instante estar fazendo o quê? Falando da bondade de Deus na nossa vida. Isso é ser igreja. Isso é ser templo do Espírito Santo. Porque tem muitos aí que a gente ouve, que daqui a pouco, o fulano de tal, não vou nem dar os títulos porque não vale a pena. Bebe, faz fofoca, fuma. Mas, qual o testemunho? Nós nunca podemos esquecer isso. Nós somos embaixadores de Cristo, nós somos representantes de Cristo nessa terra. Como tal, devemos proceder. Então, como se manifesta essa fé? Como é que você vai, como um dia a fé chegou até mim, como um dia a fé chegou até você? Como ela foi manifestada? Através de quê? Da pregação da palavra. E aí, vamos lá, ou como ouvirão, se não há quem pregue? Nós estamos aqui, hoje, em 5 pessoas. E se nós sairmos daqui e pegarmos tudo isso que nós estamos falando, todos esses estudos que nós temos, ficar guardado para cada um de nós, como as pessoas lá fora vão ouvir a palavra do Senhor? Como as pessoas lá fora vão querer conhecer o Deus que nós servimos, se eles nos olharem e ver que nós não mudamos em nada? Continuamos do mesmo jeito, cometendo os mesmos erros. Pilar, né, é o que sustenta. Você vai num prédio, você vê lá aqueles pilares lá, é o que sustenta. E muitas das vezes a gente ouve, há pouco tempo atrás, acho que foi aqui pro lado de São Paulo, um prédio todo foi evacuado as peças porque um dos pilares cedeu. Então, se você, que é o pilar, ceder, você desestrutura alguma coisa. Então você precisa ter essa certeza de que você faz parte da igreja de Cristo. Que você, que Ele deu a vida por você, para que hoje você possa ser um representante dele aqui na terra. Então, como se manifesta a fé? Através da pregação da palavra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Versículo 8, 10. Vou dar aqui no quadradinho. Romanos capítulo 10, versículo 8, até o versículo 10 e depois o versículo 17. Diz assim: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração.
Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Versículo 17. E assim a fé vem pela pregação e pregação da palavra de Cristo. Se alguém chegar para você e falar assim, você crê que você vai morar no céu? Você vai dizer o quê? Eu creio. Como? O que te garante isso? Você tem que ter o quê? Conhecimento da palavra. Porque perguntaram para um líder uma vez, quando morrer você vai para onde? Eu não sei. Um grande líder de uma religião grande. Não sei. Como? Você tem que ter certeza da sua salvação. E você só vai ter certeza da sua salvação se você conhecer a palavra e andar de acordo com a palavra. Né? Você não pode ter dúvida, pois a dúvida ela anula a tua fé, e essa precisa ser guardada até o fim. Você não pode pegar a fé no meio do caminho e jogar de lado. Não, ela tem que ser guardada até o fim. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O apóstolo Paulo, ele já prevendo já o seu fim, né? Aí no versículo 6 em diante, já começa, quanto a mim, ele está falando para Timóteo, né, seu filho na fé, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ele já estava se preparando, porque ele sabia que já estava na hora de ir embora. E aí ele diz aí, combati o bom combate, completei a carreira e deixei a minha fé guardada no armário? Não. E guardei a fé. Então ele diz aí, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então a fé, ela tem que ser guardada, exercida, guardada, firmada. Faz parte, tem que fazer parte da sua vida. Né? Eu ontem estava lendo lá o post lá que o Luiz colocou, né, da enfermidade, e ele falou algo, ele reconheceu que houve erros, e ele agora está pagando o erro que eu cometi no passado. Então, muitas das vezes as pessoas estão achando que não vai acontecer nada, como diz o pessoal, um dia a conta acaba chegando. E hoje o que nós podemos fazer é crer, hoje ele conhece a palavra, então eu creio também que ele esteja exercendo a fé dele, a família está exercendo a fé, e agora, mas muitas pessoas não dão ouvido quando nós falamos, isso é balela. Não é balela. Uma hora a conta vai chegar dos erros que você cometeu, se você não cuidou do seu corpo, né? No final de semana tem que comer bastante gordura, tem que pegar a gordura, aquela gordurinha da picanha, né? Cortar, comer, isso, aquilo tudo vai te causar problema. Assim também é a fé. A fé é que vai te sustentar. Na hora que vier os embates da vida, na hora que vier os problemas. E aí lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Primeiro livro de Coríntios, capítulo 9, 24 a 27, diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Olha, esse versículo,
Versículo 25, todo atleta em tudo se domina. Você vê, muitas das vezes, você vê o atleta se preparando para uma competição e aí a alimentação dele é regrada, o que ele bebe é regrado, o horário de sono dele é regrado, porque ele tem uma meta a cumprir. Aquilo ali causa, muitas das vezes, causa até dor, porque se for alguma coisa, por exemplo, quem faz ginástica olímpica, aqueles treinos são cansativos. Balé, quem faz balé, mesma coisa, tem que andar ali na pontinha do pé, né? São horas e horas de treino. Horas e horas de treino. Me veio à cabeça agora, apareceu o Michael Jackson, ele mesmo dizia, as horas de treino dele causavam dor. E aí isso ocasionava o quê? Remédios para controlar a dor. Para poder. Mas isso aí para alcançar o quê? Uma coroa corruptível, fama. Fama. E nós lutamos para alcançar uma coroa incorruptível. Aí o versículo 27 nos fala tudo quando diz: mas esmurro o meu corpo, quer dizer, eu me privo de muitas coisas e o reduzo à escravidão. Por quê? Mas o pessoal está ali num churrasco, tem lá umas bebidinhas, eu posso só comer um pedacinho de carne. Então, por quê? Porque você é testemunho, você é exemplo, né? Para que, tendo pregado a outros, você falou, aí eu estou aqui falando, é o que eu dei o exemplo aqui outro dia, aí saio daqui, vou almoçar, vou lá para o quiosque ali, na beira da praia, tem uns peixinhos fritos ali, aí sento lá, aí falo, me dá uma cervejinha sem álcool. Rapaz, tu é sem álcool, e o testemunho? Fugir da aparência do mal. A cervejinha sem álcool vem numa garrafa de cerveja. Aí eu tô lá comendo tranquilo, o irmão Ronaldo passa e fala: pastor, lá, como é que pode? Lá no culto ele está falando e lá ele está fazendo igual. Então, é isso aqui, ó. Pregador, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Porque eu vou te dizer uma coisa: para desqualificar, rapidinho. Você, para construir algo, é trabalhoso. Mas para derrubar, segundos. É rápido. Agora então, mais rápido ainda. Vai explodir um prédio, bota lá umas dinamite, acabou. Tudo que foi construído. Né? Eu agora vou pegar 25 anos, 30 anos de evangelho, de conversão, de pregação, testemunho, aí por causa de 1 minuto eu vou jogar tudo fora. É como está dizendo aqui, eu esmurro meu corpo. Né? Então, amados, você não pode ter dúvida, pois a dúvida anula a sua fé. E essa precisa ser guardada até o fim. Até o fim. Como que você guarda essa fé? Você guarda essa fé agindo de maneira correta. Não trocando muitas das vezes a sua bênção por um pratinho de lentilha. Olha, eu tenho um segredo. Olha, eu sei uma receita espetacular. Pastor, eu tenho uma ideia para o senhor que, olha, eu vou dizer uma coisa do fundo do meu coração. O senhor faz hoje, uma semana depois, isso aqui está lotado, o senhor não tem mais onde botar gente, vai ter que derrubar tudo, vai ter que fazer uma catedral. Não vai nessas conversas. Pode ter certeza. Desculpe o tempo, você está vendendo sua alma para o diabo. Por trás disso aí vai ter história.
Porque quem dá o crescimento é o Senhor. Faça a sua parte. Ore. A oração está aqui no nosso pilar da fé. Estude. Mantenha uma vida de comunhão com Deus. Seja exemplo. Dê testemunho. E o Senhor vai acrescentar dia a dia tudo aquilo que você precisa. Vai acrescentar dia a dia os irmãos que vão sendo salvos para estar aqui conosco. Então, o primeiro pilar da igreja é a fé. A fé sustenta. O segundo pilar é a palavra de Deus. É através da palavra que somos habilitados a toda boa obra. Não adianta você ficar lendo livro de geografia, tá? Tem que ler, eu estou falando em termos de espirituais, tá? Tem que ler para você aprender. Ficar lá, for ler história, saber a história, tem que saber. Mas, em termos de igreja, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É através da palavra que nós somos habilitados a toda boa obra. 2 Coríntios, capítulo 3, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3. Se você for em 2 Coríntios, não vai achar nada que eu falar. Versículo 16 e versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Porque você não pode pegar a palavra e fazer de qualquer maneira. Senão você vai ter problema. Quantas histórias nós já conhecemos aí para trás? Pessoas que pegaram um versículo e leram errado. E fizeram de forma errada. E colheram para si o quê? Problemas sérios. Então, você como homem de Deus, você como mulher de Deus, você tem que estar habilitado para toda boa obra. Porque vão questionar, inclusive, já falei isso várias vezes, sobre a fé que você professa. E como é que você, se você não estiver habilitado, como você vai defender o que você crê? Como é que você vai, a pessoa vai chegar, como é que você me garante que você é predestinado? Se você não se preocupou em estudar, não se preocupou em gravar as passagens, os versículos, para que você possa falar. Como? Então você precisa estar habilitado. Quando você diz assim, não, a Bíblia não fala sobre livre-arbítrio. Que isso? Que isso? Você é um herege. Fala assim. Não. A Bíblia não manda eu aceitar Jesus. Manda eu confessá-lo como meu único e suficiente Salvador. Porque quem me aceitou foi Ele. Lá na cruz do Calvário, Ele assinou a minha carta de alforria a preço de sangue. Mas Ele já tinha me comprado desde antes da fundação do mundo. Quando a palavra diz o quê? Você não era nem formado no ventre da tua mãe. E eu já te conhecia. Eu já sabia o que ia acontecer, eu sabia tudo. Eu já sabia o que ia acontecer aquilo outro. Sabia tudo, sabe tudo. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos estar habilitados para toda boa obra. Como homens e mulheres de Deus habilitados para toda boa obra, devemos andar sempre de modo digno, sendo utensílios de honra. Eu estava preparando isso aqui, essa mensagem, e eu comecei a me lembrar, vamos dar uma caminhada logo aí, versículo 21, 2 Timóteo 2, versículo 21, diz assim: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor,
estando preparado para toda boa obra. Aí agora eu quero conversar uma coisa séria contigo. No passado, não muito distante, a irmãzinha não podia cortar o cabelo, não podia usar um brinco, não podia passar um batom, o irmão não podia andar com uma roupa mais, tinha que ser calça lá, terno. E aí todo mundo, não, então tá bom, não, é coisa de homem, tal. Vamos liberar. Agora o negócio ficou liberado demais, né? Agora virou bagunça, porque o homem vai para a igreja de chinelo de dedo, bermuda rasgada, né? Camiseta regatinha. As moças agora vão para a igreja. Um dia eu recebi um post, falei, meu Deus do céu. A irmã foi para o púlpito pregar com um vestido que estava quase entrando na pele. Acho que aquilo era na pele sobre pele. Ué, virou bagunça do mesmo jeito. Olha, mas o irmão está me cobiçando. Ah, meu filho, não vem. Você fala igual, você já cobiçou ele primeiro? Com a sua roupa. Aí tu tem que ser sincero, né? Então vamos andar ataviado, arrumado, direitinho, né? Com honra, decente. Pra que tem que botar aquela roupa agarrada no corpo, marcando o corpo todo? A mulher marca o corpo, o homem marca o corpo para mostrar que é fortão. Mas na hora que é questionado sobre a fé que professa, e aí? Aí vai a corda. Porque esqueceu de conhecer a palavra. Então, nós precisamos ser utensílios de honra. De honra. Nem tão muito, nem tão pouco. De honra. Arrumado, vestido de acordo. Procedendo corretamente. Então, amados, o homem de Deus e a mulher de Deus devem seguir a justiça, a fé e o amor. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11. O apóstolo Paulo fazendo um apelo aí a seu filho, diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Nunca duvide da palavra do Senhor. Ela sempre vai te conduzir ao caminho correto. Claro que muitas das vezes não é o caminho que nós queremos, né? Pastor, mas não era bem isso que eu queria. Mas você tem que guardar uma coisa para você. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ela pode, para você pode não estar sendo bom, né? Efésios capítulo 4. Para você pode não estar sendo bom. Você pode estar reclamando, poxa, mas não era isso que eu queria. Mas é o melhor que Deus quer para você. Pode ter certeza disso. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 14, diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelas artimanhas do homem, pela astúcia com que induzem ao erro. Quando você está na igreja, no ministério sério, aprendendo a palavra, gravando, acompanhando, por isso que falo, anote as mensagens, anote os versículos, estude em casa, pesquise, tire dúvidas. Quando você está
com um ministério que tem credibilidade. Você não cai aqui no versículo 14, no finalzinho dele aí, pela artimanha de homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Aí você, não, eu sou Cristo em casa. Eu acompanho fulano, acompanho fulano, acompanho fulano, acompanho fulano. Eu acompanho tanta gente que eu não sei mais a quem eu acompanho. E aí vem os erros, né? Faz assim e você vai. Aí faz assim e você vai. É igual a onda do mar. Uma hora ela vem, outra hora ela vai. Então você precisa ter seriedade nas suas atitudes para que você não venha a ser induzido ao erro. Para isso você precisa ouvir a palavra de Deus. Para isso você precisa estar firmado na palavra de Deus. Amados, a gente ouve tanta coisa acontecendo, a gente ouve tanta coisa, é a igreja fazendo isso, é a igreja fazendo aquilo, é a igreja passando, vendendo tempo. E aí eu fico olhando, como pode? Durante alguns anos nós estivemos numa igreja e o pastor de lá foi recolhido pelo Senhor. Ninguém vendeu a igreja. Ela foi passada para outro pastor que continuou o trabalho que ali foi começado. Mas não, virou comércio, virou bagunça. E as pessoas estão indo. Não, mas fulano fez, eu faço também. Sabe o que é isso? Antigamente você estava na igreja, aí o pastor fazia uma correção. O pastor te corrigia, você ouvia, você procurava não cometer novamente aquele erro. Aí você, hoje em dia não, o pastor corrige, você sai dali e vai para outra igreja. Ou então abre uma igreja. Só que abre uma igreja em rebeldia e igreja rebelde tem um monte de rebelde. Não vai dar em nada. Lá na frente vai colher os problemas. Só existe um meio de libertação, que é a palavra de Deus. Você tem que ter conhecimento, porque a palavra de Deus diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,32. Vamos até lá? João 8, versículo 31 e 32. Esse versículo, inclusive, falado aí muitas vezes. O Bolsonaro. João 8, versículo 32. Diz assim, versículo 31, versículo 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Olha que coisa interessante. Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Aí você diz, mas isso aí ele disse lá para os judeus. Mas ele ressuscitou e agora a palavra chega ao seu coração. Se você permanecer na palavra do Senhor, você é discípulo do Senhor. Né? Aí o versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não, pastor, nós temos que fazer o culto de libertação. Venha para cá. Toda quinta-feira nós estamos aqui, nós temos culto de libertação. Todo domingo de manhã nós estamos aqui, temos culto de libertação. E toda terça-feira nós estamos aqui, temos culto de libertação. Por quê? Porque nós estudamos a palavra. Nós aprendemos a palavra. E a palavra diz o quê? E conhecereis a verdade, que é a palavra, e ela vos libertará. Só através do conhecimento da palavra nós seremos libertos. Quem ama ao Senhor, guarda a sua palavra. João 14, versículo 15, versículo 23. Diz assim, versículo 15: se me amais, guardareis os meus mandamentos.
Versículo 23. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Mas tem gente que não faz isso. Tem filho que não honra pai e mãe, e a palavra diz: honra teu pai e tua mãe. Tem pai que fica causando raiva no filho. Fala: você não irá. Não pecarás. Tem gente que não está nem aí para a palavra do Brasil. Ah, tá bom. Depois Deus me perdoa. Deus perdoa. Mas não esqueça que não tira as consequências. Então, amados, a palavra da graça de Deus deve ser pregada insistentemente. É por isso que nós, desde 1990, a palavra da graça chegou através do nosso ministério, pelo apóstolo Miguel Ângelo. E até hoje não se tirou um tio e não se colocou uma vírgula. É a graça de Deus. É o favor imerecido do Senhor. É o conhecimento da palavra. É seriedade com o Evangelho. Não se brinca. Nós não brincamos de igreja. Nós ministramos a palavra de Deus. Então, 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2 ao versículo 5. Diz assim: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvido à verdade, entregando-se a fábulas, às historinhas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre cabalmente o teu ministério. Não se envergonhe de pregar a palavra. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Timóteo, capítulo 1, versículo 8, diz assim: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo. Perdão, não é primeira, não é 2 Timóteo. Errei aqui. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Não te envergonhes de pregar a palavra. Não te envergonhes. A palavra, ela tem que ser pregada. Primeira, a fé. Primeiro pilar, a fé. Segundo pilar é o pilar da palavra de Deus. O terceiro pilar, santidade. Santidade. E vamos deixar os outros dois para o nosso próximo encontro. A igreja atual está deixando que as ideias do mundo façam parte do seu dia a dia, quando, na verdade, ela precisa cultivar os valores e princípios santos. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, versículo 16. Diz assim: pelo contrário, segundo é santo
aquele que vos chamou, tornai-vos, é isso mesmo, tornai-vos santos também vós, mesmo em todos vossos procedimentos, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, viver em santidade é estar colocando em prática o que o Senhor já deixou para cada um de nós. Nós devemos ser santos. Para não ficarmos só aqui, vamos até o livro de Levítico. Levítico, capítulo 11. Levítico, capítulo 11, versículo 45, versículo 46. Vou mexer nessas instalações e botar esse microfone para funcionar, porque é o único meio de nós não sofrermos ataques externos. Levítico capítulo 11, versículo 45 e 46 diz assim: Eu sou o Senhor que vos faço subir a terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Versículo 46. Esta é a lei dos animais e das aves e de todas as aves viventes que se movem nas águas de toda criatura que povoa a terra. Toda criatura que povoa a terra. Está vivendo aonde, hein? Você está vivendo em Marte? Você está vivendo em Vênus? Você está vivendo em Saturno? Não, você está vivendo na terra. Você é criatura que povoa a terra, então seja santo como o Senhor foi santo. Como Ele é santo até hoje. Alguma coisa aí, já tentaram de tudo para pegar alguma coisinha. Teve um autor, inclusive, que falou assim: eu me converti. E como você se converteu? Eu fui estudar a Bíblia para provar que Jesus estava errado. Acabou que eu me converti. E assim tantos outros. Então ele é santo até hoje, que até hoje ninguém acha nada. Nem o mais rico do mundo aí, se quiser catar alguma coisa na vida de Jesus, vai achar. Porque ele foi santo e ele é santo. E ele nos convida a sermos santos. Levítico 19, versículo 2. Levítico 19, versículo 2. Eu por aqui ser pequeno, eu muitas das vezes prefiro não usar o microfone, porque ele é pesado. Eu vou comprar um sem fio e aí fica melhor de manusear. 19:2 diz assim: Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis. Entendeu? Porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Fala a todos que estão no núcleo avançado Cristo Vive em Mangaratiba, que estão pelo Facebook, que estão pelo YouTube: santos sereis, porque eu sou santo. Essa é a palavra do Senhor para cada um de nós nessa manhã. Seja santo, porque eu sou santo. E ele não deixava de ir na festa, né? Jesus, quando teve no nosso meio, foi lá no casamento. Estava lá sempre no meio do povo. Mas ele fazia a diferença. Faça a diferença! Faça a diferença. Não deixe que o mundo entre em você. Porque a gente fala assim: pastor, as igrejas de hoje, o mundo está nas igrejas. É latão, pintor de preto, é isso, é aquilo, é aquilo. Mas não esqueça o seguinte: você é templo do Espírito Santo. Aí você também chega lá fora e você faz tudo, deixa que o mundo entre. Pastor, mas agora eu tenho que andar assim porque está na moda. Eu tenho que fazer uma tatuagem de fora a fora no meu braço porque está na moda. Imagina se a moda for andar sem perna. Você vai cortar a sua? Está na moda. Capítulo 20, versículo 7 de Levítico. Levítico 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu
sou o Senhor vosso Deus. Então, amado, a nossa santidade deve ser aperfeiçoada no temor de Deus. Aí você pode, já que eu falei em tatuagem aqui para evitar, pastor, e se alguém chegar aqui tatuado? Chega. Problema de cada um. Eu não estou aqui para mandar no corpo de ninguém. Ah, mas eu quero fazer uma tatuagem. Eu vou lhe dar um estudo e se você fizer, o problema é seu. A minha função é de orientar. Só isso, mais nada. Eu já falei, eu não mando na vida de ninguém. Eu ensino a palavra. Eu não estou aqui para mandar na vida de ninguém. E nem é meu feitio. Eu não gosto que mande na minha. O único que manda aqui na minha vida é minha esposa. Quando ela diz para mim, vai fazer o almoço. Aí eu vou. Vou na rua comprar as coisas. Ela que cozinha. Não, brincando, né? Ontem ela fez lá que, olha, que cremezinho. Vai fazer hoje de novo? Não, acabou. Acabou? Comprar. A nossa santidade deve ser aperfeiçoada no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Segundo livro de Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Diz assim. Amém? Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Né? Ah, então como é que eu faço? Tomo um banho de cloro? Fala ou não fala? Não, toma vergonha na cara. Desculpa, mas essa é a verdade. Que muitas das vezes você está errando, sabendo que está errando, mas está errando. O cloro não vai resolver. Ah, então eu vou me batizar. Não vai resolver. Não vai resolver. A mudança começa em nós. Quando você deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. Deus está te falando, não faz isso. Olha, não vai dar certo. Vai sim. Aí quando dá errado, você diz assim, por que Deus deixou acontecer isso comigo? Aí ele fala, mas eu te avisei, sei que não escutou. Mandei o pastor falar contigo, mandei a irmãzinha falar contigo, eu falei contigo, te mostrei em sonho, sei lá. De alguma forma Deus te orientou e você não escutou. Por quê? Porque não atendia ao que você queria. Essa é a grande verdade. Quando não atende o que nós queremos, a gente vai lá, desculpe o termo, mete a cara. Aí se arrebenta todo. Enfia o pé na jaca, a jaca tá podre já, arrebentou tudo. Se deu mal. Desculpa eu falar desse jeito, mas é a verdade, gente. É a verdade. Primeira Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Efésios 4, versículo 22 a 24, para nós estarmos encerrando a nossa mensagem. Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem,
criados segundo Deus em justiça, retidão, procedentes da verdade. Então, nós devemos viver de acordo com a nova vida que o Senhor nos deu. Quando o confessamos como nosso único e suficiente Salvador. Lá atrás, o versículo aqui fala sobre isso, né? 22, diz assim: no sentido de quanto ao trato passado, no sentido de quanto ao velho homem, vos despojeis do velho homem, joga ele fora, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, né? Que se corrompe. Naquele tempo a gente se deixava levar por qualquer coisa. Qualquer coisa estava bom, e vamos embora. O negócio era viver. Esquece isso. Renove-se no espírito do seu entendimento. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vos registais o novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedente da verdade. Tem gente que não consegue viver dessa forma. Conhece a palavra, ouve a palavra, está lá, a palavra vai chegando, mas quando chega na hora que, né, tem uma chancezinha, não, mas aí é só uma vezinha hoje, é só uma vezinha amanhã, é só uma vezinha depois da manhã, e é só uma vezinha. A pergunta que sempre faço é: você tem a certeza que amanhã está aqui? A gente não sabe. De repente, algo acontece e você não está mais aqui. Então, amados, que nós possamos entender que nós somos parte da Igreja de Cristo. Existem pilares a serem. Os próximos vão ser oração e o amor fraternal. E nós enterramos os 5. Hoje nós vimos 3. A fé, a palavra e santidade. Esses 3 pilares. Vamos concluir com o pilar da oração e o pilar do amor fraternal. Mas que cada um desses possa fazer parte da nossa vida. E que nós possamos fazer a diferença. Porque não adianta você ouvir tudo isso, aí na hora que a oportunidade surge de você dar uma retrocedida, você retrocede. E aí começa tudo. Então, que essa palavra penetre ao seu coração, ela faça morada, e você possa entender que só existe um caminho para que nós possamos viver em paz e em tranquilidade. É ouvindo a palavra de Deus, é seguindo a palavra de Deus, é caminhando de acordo com os desejos que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Vamos nos colocar de pé. Obrigado, Pai, por essa palavra. Que ela possa verdadeiramente fazer morada no nosso coração. Ela possa, Senhor, nos fortalecer cada dia mais. E que possamos, Senhor, andar de acordo sempre com a Tua vontade. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Deus Maria da saúde, graça e paz. Ele perdoou que sexta-feira estava tarde, não deu para